Era em Antioquia, uma das cidades mais vibrantes do Império Romano, que nasceu João, o homem que mais tarde ficaria conhecido como Crisóstomo, a boca de ouro. Imagine o cenário: ruas movimentadas, culturas que se entrelaçavam, debates filosóficos em cada esquina e templos dedicados a inúmeros deuses. No meio desse turbilhão de ideias, João veio ao mundo por volta do ano 347, filho de pais respeitados. Seu pai, oficial do exército, morreu cedo, deixando sua mãe, Antusa, com a difícil missão de criá-lo sozinha. Não seria curioso que justamente essa mulher, em uma época em que tantas eram silenciadas, tivesse papel central na formação de um dos maiores pregadores da história? Antusa era jovem, culta e profundamente cristã. Diferente da maioria das viúvas que buscavam um novo casamento como proteção, ela decidiu se consagrar à educação do filho. Você já parou para pensar como um gesto de coragem materna pode moldar o futuro da igreja? Pois foi isso o que aconteceu. João cresceu rodeado por disciplina, valores sólidos e o exemplo de fé silenciosa de sua mãe. Essa dedicação se tornou um terreno fértil para que, ainda criança, ele fosse introduzido não apenas no cristianismo, mas também no mundo da retórica e da filosofia. E é aqui que começa a intriga. Como um jovem criado no seio do cristianismo poderia ser também seduzido pelos debates dos mestres pagãos? A cidade de Antioquia não poupava estímulos. Considerada a rainha do Oriente, oferecia tudo: escolas, teatros, arenas, comércio, templos. João estudou com grandes mestres, entre eles Libânio, um sofista famoso que encantava multidões com a arte da palavra. Libânio via em João um sucessor brilhante, alguém capaz de dominar as multidões com seu discurso. Agora veja a ironia. Aquele mestre pagão que formava defensores da tradição helênica, sem saber, estava moldando um dos maiores oradores cristãos da história. Você percebe o quão fascinante é essa conexão. Não demorou para que João se destacasse como aluno exemplar. Seu talento para a retórica era tão evidente que chamava a atenção até mesmo dos colegas mais invejosos. Muitos acreditavam que ele teria uma carreira promissora no direito ou na política, dois caminhos cobiçados em sua época. Mas aí surge uma pergunta intrigante. E se João tivesse seguido essa estrada, teria o cristianismo perdido uma de suas vozes mais fortes? É justamente nesse ponto que a história começa a ganhar contornos de destino, como se sua vida fosse tecida para um propósito muito maior. Apesar da influência dos mestres pagãos, o coração de João estava profundamente marcado pelo cristianismo transmitido por sua mãe. Ele frequentava a igreja desde cedo, absorvendo não apenas a doutrina, mas também a vida comunitária e a espiritualidade que se manifestava nas práticas simples. É curioso notar como esse equilíbrio entre fé e cultura clássica lhe deu uma base sólida para compreender tanto os homens comuns quanto os intelectuais. Afinal, como poderia alguém se tornar um pregador eficaz sem falar a língua do povo e também a dos eruditos? João também mergulhou nas sagradas escrituras, mas não de forma superficial. Ele estudava com afinco, memorizava textos, refletia,
sobre eles e os interpretava à luz da realidade que vivia. Essa dedicação precoce não passou despercebida. Alguns líderes da igreja local perceberam naquele jovem um brilho incomum, algo que o diferenciava dos demais. Você já se perguntou como é que alguém tão jovem poderia carregar tamanha profundidade espiritual? Talvez a resposta esteja justamente nessa mistura entre herança familiar, ambiente cultural e sensibilidade natural para as coisas de Deus. Enquanto crescia, João foi amadurecendo uma visão de mundo que mesclava duas forças aparentemente opostas: a disciplina da fé cristã e o fascínio da filosofia clássica. Essa dualidade lhe permitia dialogar tanto com cristãos quanto com pagãos, um dom raro e valioso em tempos de tensões religiosas. Foi nesse período que ele começou a ser reconhecido não apenas como um estudante brilhante, mas como alguém capaz de se tornar um líder. Aqui fica uma provocação. Será que ele próprio já tinha consciência do caminho que o aguardava, ou apenas seguia o fluxo natural dos acontecimentos? Esse é o retrato da juventude de João. Uma vida marcada por privações, estudos intensos e uma mãe determinada a ver no filho um homem íntegro. Um começo que poderia parecer comum, mas que com o tempo revelou-se extraordinário. E assim, entre a tradição da cidade pagã e a fé da mãe cristã, formava-se o alicerce de um futuro santo e doutor da igreja. Antes de seguir, eu quero que você confira. Esse estilo de narrativa está alinhado ao que você espera para o seu canal? João, ainda jovem, já demonstrava um desejo ardente de viver algo além das convenções de sua época. Enquanto muitos de seus colegas buscavam prestígio político, riquezas ou carreiras jurídicas, ele se deixava atrair pelo silêncio, pela oração e pela vida interior. Não parece curioso que alguém tão brilhante para o mundo escolhesse justamente o caminho que o mundo desprezava? Sua vocação começou a florescer quando percebeu que a eloquência e o conhecimento não bastavam. Havia dentro dele uma sede de eternidade. Essa inquietação seria o primeiro passo para uma entrega radical a Deus. Inspirado pelos monges do deserto, João decidiu buscar a vida ascética. Retirou-se por anos para uma existência de renúncia, vivendo em celibato e praticando jejuns rigorosos. Imagine um jovem que tinha tudo para desfrutar dos prazeres da sociedade, escolhendo dormir no chão, alimentar-se de pão seco e água e dedicar horas intermináveis às Escrituras. Muitos estranharam tal decisão, mas João enxergava ali a liberdade. E aqui cabe uma pergunta: até que ponto estamos dispostos a renunciar para sermos fiéis ao chamado que sentimos? Nesse período de solidão, João entregou-se a um mergulho profundo na palavra de Deus. Não se limitava a ler, mas memorizava livros inteiros, ruminava os versículos, buscava compreender os contextos e extrair aplicações para a vida prática. Essa disciplina o tornou uma verdadeira enciclopédia viva das Escrituras. O curioso é que, ao mesmo tempo em que cultivava essa austeridade, João também desenvolvia uma sensibilidade pastoral, aprendendo a traduzir o Evangelho em linguagem acessível. É como se o silêncio do deserto lhe desse voz para falar mais tarde às multidões. Mas a vida no deserto não era apenas contemplação.
João submetia-se a penitências severas, longas noites em vigília e jejuns que chegavam a enfraquecê-lo fisicamente. Há relatos de que sua saúde ficou abalada por conta desses excessos, obrigando-o a retornar à cidade. E aqui surge uma contradição fascinante. O corpo frágil não suportava tamanha disciplina, mas a alma estava fortalecida como nunca. Essa tensão entre limite humano e força espiritual tornou-se uma marca de sua trajetória. Você já percebeu como, às vezes, é justamente na fraqueza que se revela a maior força? Ao voltar de sua experiência ascética, João não retornou ao mesmo ponto de partida. Ele já não era apenas o estudante promissor, mas alguém moldado pelo fogo da renúncia. Foi ordenado diácono e depois presbítero, assumindo responsabilidades pastorais. Seu estilo de vida simples e despojado chamava a atenção, porque contrastava com os excessos da sociedade romana. Enquanto muitos clérigos buscavam privilégios, João se mantinha fiel ao voto de pobreza e à castidade. Essa coerência entre palavra e vida gerava admiração e também provocava críticas daqueles que se sentiam expostos por sua integridade. Sua escolha pela virgindade vivida de modo radical foi outro elemento que o distinguiu. Em um mundo que associava masculinidade ao poder e ao domínio, João mostrava que a verdadeira força estava no domínio de si mesmo. Essa decisão não era apenas pessoal, mas teológica. Ele acreditava que o corpo deveria ser templo dedicado a Deus e que sua consagração poderia tornar-se exemplo para os fiéis. É interessante notar como, ainda hoje, sua vida inspira reflexões sobre o valor da pureza e da disciplina interior. Será que estamos preparados para compreender a grandeza de uma entrega tão completa? Durante esse tempo, João começou a desenvolver seu estilo de pregação. A profundidade dos anos de silêncio se transformava agora em palavras que tocavam corações. Ele falava não apenas com eloquência, mas com autoridade de quem vivia o que dizia. Essa autenticidade era impossível de ser ignorada. Multidões acorriam para ouvi-lo, não porque buscavam espetáculo, mas porque reconheciam naquela voz algo verdadeiro. A ascese do deserto tinha dado fruto, e João estava pronto para abraçar um papel maior dentro da igreja. E assim, o jovem que havia sido preparado pela cultura clássica e pelo exemplo da mãe, agora transformado pela vida ascética, despontava como um verdadeiro líder espiritual. Seu coração estava entregue por inteiro, e sua vida tornava-se testemunho vivo de renúncia e fidelidade. Mas me diga, não é inspirador ver como as escolhas de juventude moldaram um dos maiores santos da igreja? E aqui fica meu convite. Compartilhe nos comentários o que mais chamou sua atenção nessa parte da história de João Crisóstomo, porque sua visão pode enriquecer ainda mais nossa caminhada nesse estudo. Quando João começou a pregar em Antioquia, ninguém imaginava o impacto que suas palavras teriam. Ele não era apenas mais um sacerdote entre tantos. Sua voz carregava uma força que atraía multidões. E sabe o que mais impressionava? Não era apenas a eloquência, mas a verdade que transmitia. Ele falava da vida cotidiana, denunciava injustiças, consolava os aflitos e exortava os fiéis a viverem com dignidade.
Você já se perguntou por que algumas pessoas, ao falar, simplesmente nos prendem, enquanto outras passam despercebidas? João tinha esse dom raro, e foi por isso que ganhou o apelido que atravessaria os séculos: Crisóstomo, a boca de ouro. Seus sermões eram como fogo aceso em plena noite. Usava exemplos do dia a dia. Sabia falar de maneira simples, sem perder a profundidade. Criticava os costumes pagãos, as festas excessivas, a avareza dos ricos, mas também falava de misericórdia, de amor ao próximo, de perdão. Havia sempre equilíbrio entre firmeza e compaixão. Essa habilidade fez dele não só um pregador popular, mas também um formador de consciência. Quem ouvia João saía diferente, questionando suas próprias escolhas. É curioso pensar que, séculos depois, suas homilias ainda têm poder de tocar corações. A fama de João cresceu rapidamente e sua palavra começou a ultrapassar os muros da cidade. Ele não falava apenas para intelectuais ou religiosos, mas para o povo simples, para soldados, comerciantes e até escravos. Essa universalidade era seu grande diferencial. Já reparou como algumas mensagens parecem exclusivas para um grupo, enquanto outras parecem destinadas a todos? Com João era assim. Sua voz soava como um chamado que ninguém podia ignorar. Não é por acaso que suas homilias foram copiadas, guardadas e estudadas por gerações inteiras. O impacto de suas palavras foi tão grande que até o poder imperial começou a prestar atenção. Ele se tornava uma figura incômoda, porque não temia expor os erros da sociedade, mesmo quando isso significava confrontar os poderosos. Ao mesmo tempo, os fiéis o viam como um guia espiritual, alguém que falava aquilo que muitos tinham medo de dizer. É interessante como sua pregação unia coragem e ternura. Repreendia sem humilhar, ensinava sem arrogância. Talvez seja por isso que sua eloquência não tenha sido esquecida, enquanto tantos outros pregadores caíram no esquecimento. Mas João não era apenas um orador inflamado. Ele tinha um método, um cuidado especial em construir cada sermão. Utilizava as Escrituras como base sólida, mas fazia pontes com a vida prática. Explicava o texto bíblico e logo aplicava ao cotidiano. Como tratar os pobres, como lidar com as tentações, como viver em família. Isso tornava suas palavras acessíveis e, ao mesmo tempo, profundas. Você consegue imaginar o impacto disso em uma sociedade dividida entre a filosofia pagã e a fé cristã? João era a voz que conectava mundos. A força de sua pregação também vinha da coerência. Ele não apenas falava, mas vivia o que pregava. Sua simplicidade de vida contrastava com a ostentação dos ricos e até mesmo de alguns líderes da igreja. Quando denunciava a ganância, não era teoria. Ele mesmo vivia em pobreza. Essa autenticidade tornava impossível ignorar suas palavras. Afinal, como criticar alguém que coloca em prática tudo aquilo que ensina? Essa consistência é uma das chaves para compreender por que João foi tão respeitado e, ao mesmo tempo, tão temido. Não demorou para que fosse chamado a funções maiores. Sua fama como pregador o levou a ser escolhido bispo e, mais tarde, patriarca de Constantinopla. Mas isso veremos mais à frente. Por enquanto, vale destacar que sua trajetória até aqui já era grandiosa.
De jovem estudioso em Antioquia, ele havia se tornado um dos maiores oradores cristãos do seu tempo. É fascinante pensar como o talento lapidado desde cedo encontrou seu lugar perfeito no serviço da fé. Você não acha curioso como a vida parece costurar cada detalhe até formar um todo extraordinário? E assim, João foi se consolidando como a voz do cristianismo nascente, um homem cuja boca parecia de ouro porque transmitia tesouros eternos. Sua eloquência não era mero ornamento, era ponte entre o céu e a terra. E é justamente essa voz que o colocaria, em breve, no centro de conflitos ainda maiores. Antes de chegarmos a esses embates, me diga, você já conhecia a origem do apelido Crisóstomo? Conta nos comentários, porque compartilhar conhecimento é uma forma de manter viva essa história tão rica. Quando João foi elevado ao patriarcado de Constantinopla em 398, sua fama já o precedia. A cidade, centro político e religioso do Império Romano do Oriente, era um palco de intrigas, luxos e disputas de poder. Imagine a cena: um pregador austero, conhecido por sua simplicidade, de repente assumindo a mais alta posição da igreja em meio a uma corte que respirava ostentação. Não é de se admirar que sua chegada tenha causado tanto espanto. Muitos esperavam um líder submisso às conveniências do palácio, mas encontraram um homem disposto a desafiar o sistema. Desde o início, João deixou claro que não se dobraria aos caprichos da nobreza. Reformou os costumes do clero, exigindo disciplina, pobreza e dedicação pastoral. Cortou gastos, vendeu objetos luxuosos para socorrer os pobres e denunciou a corrupção entre os sacerdotes. Isso gerou admiração entre os fiéis mais simples, mas também provocou fúria entre os poderosos que se viam desmascarados. Já parou para pensar no peso de enfrentar não apenas inimigos externos, mas também aqueles que deveriam ser aliados dentro da própria igreja? Foi exatamente essa a cruz que João carregou em sua liderança. As tensões cresceram quando João começou a criticar abertamente os excessos da corte imperial. A imperatriz Eudóxia, esposa do imperador Arcádio, tornou-se um dos principais alvos de suas denúncias veladas. Ele condenava o luxo, a exploração do povo e a arrogância da nobreza, sem citar nomes, mas de forma tão clara que todos sabiam a quem se referia. É fascinante notar como sua voz ecoava como uma espada, cortando as máscaras da hipocrisia. E aqui fica uma pergunta intrigante. Até onde um líder religioso pode ir ao desafiar os governantes de seu tempo? A corte não demorou a reagir. Intrigas foram tecidas contra João, e seus inimigos encontraram no arcebispo Teófilo de Alexandria um aliado poderoso para depô-lo. Acusaram-no de abuso de poder, de heresia e até de perturbar a paz da igreja. Os concílios manipulados transformaram-se em arenas políticas, muito mais interessadas em satisfazer a corte do que em buscar a verdade. Essa perseguição mostra como a luta entre fé e poder terreno sempre esteve presente na história da igreja. Você consegue imaginar a pressão que João enfrentava, sabendo que qualquer palavra poderia ser usada contra ele? Mesmo sob acusações, João não recuou. Continuou pregando com coragem, chamando o pecado pelo nome e defendendo os pobres. Sua integridade era inegociável.
Quando foi exilado pela primeira vez, o povo reagiu com protestos e um terremoto ocorrido em Constantinopla foi interpretado como sinal da ira divina contra os perseguidores. Temendo a revolta popular, o imperador foi obrigado a chamá-lo de volta. Não é impressionante como até a natureza parecia intervir para defender aquele que pregava a verdade? Esse episódio reforçou ainda mais a imagem de João como um líder protegido pela providência. Mas o retorno não trouxe paz. As tensões se reacenderam e logo João voltou a ser alvo de manobras políticas. Suas críticas à construção de uma estátua da imperatriz em frente à catedral foram a gota d'água. Acusado novamente, foi condenado ao exílio definitivo. Dessa vez, não havia volta. Ainda assim, sua voz não foi silenciada. Cartas, homilias e testemunhos de sua firmeza continuaram a circular, inspirando os fiéis. É curioso como, mesmo distante, João parecia estar mais presente do que nunca no coração do povo. O exílio foi marcado por sofrimento físico e humilhações. Arrastado de cidade em cidade, enfrentou o frio, a fome e a hostilidade de guardas cruéis. Porém, em meio a essas provações, João nunca abandonou sua missão. Continuava escrevendo, encorajando comunidades e fortalecendo a fé dos que o seguiam. Sua resistência diante da adversidade tornou-se uma lição viva de coragem. Afinal, como calar alguém cuja força não vinha da política, mas da convicção inabalável no Evangelho? Essa fase da vida de João mostra o preço de defender a verdade. Ele não buscava agradar, não se deixava comprar por favores, nem se intimidava com ameaças. Sua coragem diante do poder terreno se transformou em testemunho que ultrapassou seu tempo. E aqui fica o convite. Reflita comigo, vale a pena comprometer a verdade para viver em segurança? Ou é melhor pagar o preço da fidelidade, mesmo que isso custe a própria vida? Essa é a pergunta que João Crisóstomo nos lança, ainda hoje. O exílio de João não foi apenas uma decisão política, foi uma sentença de morte lenta. Arrastado por longas jornadas, submetido a frio intenso, fome e maus tratos dos guardas, sua saúde, já fragilizada pelos anos de penitência, começou a se deteriorar rapidamente. Imagine a cena. Um homem de voz poderosa, acostumado a falar diante de multidões, reduzido a passos vacilantes, apoiado num cajado e, mesmo assim, firme na fé. Não parece contraditório que a fraqueza do corpo revelasse ainda mais a grandeza da alma? Essa imagem é um dos legados mais poderosos de sua vida. Durante seu exílio, João foi transferido de uma cidade a outra como se fosse um criminoso perigoso. Na verdade, o que seus perseguidores temiam não era sua presença física, mas a força de sua palavra, que continuava a ecoar mesmo à distância por meio de cartas. Escreveu aos fiéis de Constantinopla, aos monges, às viúvas e até a bispos que o apoiavam. Cada mensagem era como uma semente lançada em solo fértil, alimentando comunidades inteiras. Já se perguntou como alguém privado de púlpito ainda conseguia ser ouvido por todo o império? Esse é o mistério de sua influência. A hostilidade dos guardas tornou-se cada vez mais cruel. Relatos históricos descrevem que eles o obrigavam a caminhar em condições extremas,
sem descanso adequado, sob sol escaldante ou chuva gelada. Seu corpo já não suportava tamanha violência. Contudo, mesmo exausto, João encontrava forças para pronunciar pequenas orações, pedindo não por vingança, mas pela perseverança. É curioso pensar que um homem nessa situação não maldizia seus inimigos, mas se mantinha em paz, como se cada passo doloroso fosse parte de um sacrifício maior. Sua morte aconteceu em Comana, na região do Ponto, no ano 407. Ao perceber que suas forças chegavam ao fim, João pediu para vestir-se de branco como sinal de entrega. Proferiu suas últimas palavras: "Glória a Deus por todas as coisas", e então partiu. Não é impressionante que, mesmo diante da morte, sua boca, a mesma que pregara com ouro, ainda brilhasse com louvor? Essa frase final se tornou uma síntese de sua vida. Nada de queixas, nada de rancor, apenas gratidão a Deus. Após sua morte, o povo começou a venerá-lo como mártir da verdade. Não havia sangue derramado no circo ou execução pública, mas o martírio estava na perseguição contínua, na resistência fiel e no sofrimento abraçado por amor a Cristo. Esse tipo de martírio silencioso e persistente é talvez ainda mais desafiador que o instantâneo. Afinal, é mais difícil suportar a dor dia após dia do que enfrentar um único golpe fatal. Você já pensou sobre isso? Que existem formas de martírio que não precisam de espada, mas de perseverança. Curiosamente, a própria cidade de Constantinopla, que antes o expulsara, mais tarde choraria sua ausência. Décadas depois, seus restos mortais foram trasladados solenemente para a capital e depositados na Igreja dos Santos Apóstolos. Esse retorno triunfal mostrou que a verdade pode ser sufocada por algum tempo, mas não pode ser derrotada. A memória de João era agora celebrada por todos, e até imperadores reconheceram sua grandeza. Não é simbólico que o homem expulso pela corte tenha voltado à mesma cidade como herói? Esse reconhecimento póstumo reforçou sua imagem de santo e mártir. Sua vida se tornava um testemunho de fidelidade até o fim, inspirando gerações. As comunidades cristãs viam em João alguém que não se dobrou diante das pressões, alguém que morreu como viveu, livre, íntegro e com a consciência em paz. Essa coerência, unida à sua coragem, consolidou sua autoridade espiritual muito além da morte. Não por acaso, ele seria mais tarde declarado doutor da Igreja. Assim, a morte de João Crisóstomo não foi um fim trágico, mas uma coroação. Sua vida inteira, desde a juventude até o último suspiro, parecia apontar para esse momento de entrega absoluta. E sua última frase continua ecoando como um chamado para todos nós. Glória a Deus por todas as coisas. Agora eu te pergunto, não é impressionante como até a morte de um homem pode se transformar em lição de esperança? O nome de João Crisóstomo não se limitou ao eco de sua voz nos púlpitos de Antioquia ou Constantinopla. Sua herança mais duradoura está nos escritos, nas homilias e nas reflexões que atravessaram os séculos. Ele foi não apenas um pregador eloquente, mas também um teólogo profundo. Já pensou na grandiosidade de alguém que, perseguido e silenciado em vida, tornou-se uma das colunas da doutrina cristã? É exatamente isso que aconteceu. Suas obras continuam a iluminar.
quase como se a boca de ouro nunca tivesse se galado. Entre os pontos centrais de seu legado está a defesa intransigente da Eucaristia. João via no sacramento não um mero símbolo, mas a presença real de Cristo que transforma a comunidade. Em suas homilias, insistia que os fiéis se aproximassem com reverência, conscientes da grandeza desse mistério. O curioso é que, ao mesmo tempo em que falava com profunda teologia, explicava de maneira simples, acessível até ao mais humilde camponês. Não é incrível como alguém conseguia unir erudição e clareza, tornando compreensível aquilo que parecia tão elevado? Outro aspecto notável de sua obra foi a valorização da caridade. João não cansava de denunciar a indiferença para com os pobres. Criticava duramente os ricos que acumulavam tesouros enquanto irmãos morriam de fome. Para ele, a esmola não era apenas um gesto de generosidade, mas uma obrigação de justiça. Essa visão transformava a fé em algo concreto, enraizado na vida cotidiana. Pergunto a você, de que adianta uma fé brilhante em palavras se não se traduz em ações? Esse era o raciocínio que movia Crisóstomo. Seus sermões sobre a vida familiar também se destacam. Ele via o matrimônio como espaço de santidade, chamando os maridos ao amor e ao respeito, e as esposas à fidelidade e dignidade. Essa abordagem, equilibrada, tão rara em seu tempo, mostrava sua sensibilidade pastoral. Não era apenas um pregador de teorias, mas um guia que conhecia as dores e alegrias da vida comum. Você não acha curioso como alguém que escolheu a virgindade pôde falar com tanta profundidade sobre o matrimônio? Isso mostra sua capacidade de empatia e de visão ampla. João também contribuiu com comentários bíblicos que se tornaram referência. Suas interpretações dos evangelhos de Mateus e João, bem como das cartas de Paulo, foram estudadas por séculos. Ele não buscava explicações complicadas, mas o sentido espiritual que podia alimentar a vida dos fiéis. É como se cada texto bíblico fosse uma janela para enxergar a vida com mais clareza. Essa forma de leitura moldou a tradição da Igreja e ajudou a criar uma ponte entre a Escritura e a prática diária. O impacto de sua obra foi tão grande que séculos mais tarde, João Crisóstomo seria reconhecido como doutor da Igreja, título reservado a quem deixa uma contribuição teológica e espiritual decisiva. Isso demonstra que sua importância não foi passageira, mas perene. Ele se tornou um farol, guiando a Igreja em momentos de dúvida, crise e renovação. Já parou para pensar que sua palavra, escrita há mais de 1.600 anos, ainda ressoa com tanta atualidade? É como se sua voz continuasse viva, atravessando o tempo. Além da teologia, o legado de João está em sua coragem pastoral. Ele mostrou que a fé não pode ser apenas contemplação, mas também denúncia quando necessário. Enfrentou poderosos, arriscou sua própria vida e manteve-se fiel à verdade. Essa postura o transformou em exemplo de integridade, lembrando à Igreja que a missão não é agradar aos homens, mas a Deus. Esse testemunho é tão forte que ainda hoje ecoa como desafio. Será que temos a mesma coragem de viver sem negociar? Valores, assim,
A importância de João Crisóstomo para a Igreja vai muito além de sua época. Ele foi pregador, teólogo, pastor, mártir e doutor. Seu legado se traduz em palavras que não envelhecem, em ensinamentos que não se apagam, em uma vida que inspira séculos depois. E diante disso, fica a provocação. O que mais podemos aprender com alguém que fez da própria vida uma homilia viva? A memória de João Crisóstomo não se apagou com sua morte. Pelo contrário, ela se fortaleceu, espalhando-se como um fogo que ninguém conseguiu apagar. Logo após seu falecimento, sua figura passou a ser venerada em diversas regiões, especialmente no Oriente. É interessante notar como o povo, mesmo sob pressão política, não deixou de manter viva sua lembrança. Afinal, como calar um homem cuja vida foi inteira marcada por coragem e palavra? É aí que nasce a devoção popular que cresceria com o tempo. No Oriente, particularmente em Constantinopla, Antioquia e outras cidades, João era lembrado como pastor fiel e mártir. A população via nele não só um pregador eloquente, mas alguém que havia defendido os fracos contra os poderosos. Essa imagem o transformou em símbolo de resistência e santidade. Pouco a pouco, igrejas começaram a se erguer em sua honra. Relíquias foram veneradas e sua festa ganhou lugar especial no calendário litúrgico. Já percebeu como a devoção sempre nasce primeiro no coração do povo antes de ser oficializada pela Igreja? Foi exatamente o que aconteceu com João. No Ocidente, sua fama também não demorou a chegar. Roma, sempre atenta às figuras marcantes da fé, reconheceu nele um modelo de vida cristã e um mestre na arte da pregação. Não demorou para que sua celebração fosse incorporada à liturgia latina. O título de Crisóstomo, dado ainda em vida por sua eloquência, tornou-se como uma marca registrada, carregada de reverência. Quem ouvia ou lia seus sermões sentia como se ainda estivesse diante dele. Não é curioso como um estilo de falar pode se tornar um selo de santidade? A canonização formal como santo ocorreu de maneira distinta da que conhecemos hoje, pois nos primeiros séculos a santidade era reconhecida pela aclamação popular e confirmada pela Igreja. Foi essa veneração espontânea que consolidou João Crisóstomo como santo muito antes de qualquer processo canônico estruturado. Mais tarde, esse reconhecimento foi reafirmado pela própria Igreja, que o inscreveu no rol dos grandes santos universais. A fé popular e a autoridade eclesiástica caminharam lado a lado para eternizar sua memória. Outro marco foi sua inclusão, junto com Basílio Magno, Gregório de Nazianzo e Atanásio, no grupo dos 4 grandes doutores da Igreja Oriental. Esse reconhecimento elevou ainda mais sua importância, mostrando que sua influência não era apenas local, mas abrangia todo o cristianismo. O título de doutor da Igreja, conferido séculos depois, só reforçou aquilo que já era vivido em prática. João Crisóstomo era uma fonte inesgotável de ensinamento e exemplo. A devoção popular também se manifestou em peregrinações. Muitos fiéis buscavam visitar igrejas onde estavam guardadas relíquias atribuídas a ele, acreditando que sua intercessão tinha força especial. Relatos de milagres ligados à sua memória começaram a circular, reforçando a convicção de que sua vida estava marcada não apenas por eloquência e coragem,
mas também pela graça divina. Você já se perguntou por que os fiéis são atraídos por relíquias? Para muitos, é como se nelas repousasse um fragmento da santidade que transforma a vida. Até hoje, sua festa litúrgica é celebrada em 13 de setembro na Igreja Católica e em 27 de janeiro na tradição oriental, data ligada à transladação de suas relíquias. Esse duplo reconhecimento mostra como sua figura une Oriente e Ocidente, superando divisões históricas. Não é fascinante como alguém perseguido por imperadores se transformou em ponte entre tradições cristãs? Essa universalidade é talvez um dos traços mais impressionantes de sua santidade. Dessa forma, João Crisóstomo se consolidou não apenas como santo venerado, mas como uma figura que atravessa séculos com força renovada. Sua canonização foi o coroamento de uma vida que, mesmo silenciada em vida, falou mais alto depois da morte. Sua devoção popular é o testemunho de que a santidade não se mede pelo poder terreno, mas pelo impacto eterno que uma vida dedicada à verdade pode gerar. E diante disso pergunto, como não se admirar de alguém cuja voz, mesmo calada, continua a ecoar até hoje? As palavras de João Crisóstomo não ficaram restritas ao seu tempo, mas foram preservadas em centenas de manuscritos que atravessaram os séculos. Estima-se que mais de 700 homilias, além de tratados e cartas, chegaram até nós, tornando-o um dos autores cristãos mais prolíficos da antiguidade. O curioso é que muitos desses escritos circularam ainda em vida, copiados e difundidos rapidamente, tal era o impacto de suas pregações. Já pensou na força de um sermão que, mesmo sem redes sociais, conseguia se espalhar pelo império inteiro? Entre suas obras mais conhecidas estão os comentários aos evangelhos de Mateus e João, às cartas de Paulo e aos Salmos. Nessas homilias, João alia uma interpretação direta e acessível a um tom profundamente espiritual. Ele conseguia explicar os textos bíblicos de maneira que até os simples pescadores ou artesãos pudessem entender sem perder a profundidade teológica. É como se sua voz ainda ecoasse, convidando cada leitor a mergulhar na Escritura. Não é admirável como a simplicidade e a erudição podem caminhar juntas? Outro legado marcante está em seus tratados sobre a vida cristã. Escreveu sobre o sacerdócio, valorizando a grandeza e a responsabilidade do ministério, e sobre a caridade, insistindo que ela era inseparável da fé. Para João, a vida cristã não podia ser reduzida a cerimônias, mas devia se traduzir em serviço e amor ao próximo. Essa visão prática, enraizada no cotidiano, fez com que seus escritos fossem lidos não apenas por monges ou padres, mas também por cristãos comuns que buscavam orientação. Suas cartas, muitas escritas durante o exílio, também revelam a profundidade de seu espírito. Nelas, não há apenas o lamento de quem sofre, mas o encorajamento de quem continua firme na fé. Esse tom inspirador conquistou gerações, tornando-o modelo de resistência diante da perseguição. Não é surpreendente como palavras escritas, em meio à dor, podem se transformar em fonte de esperança para séculos posteriores. Parece que João falava não só a seu tempo, mas a todos os tempos. A influência de suas obras se estendeu para além do Oriente. No Ocidente,
Santo Agostinho, Jerônimo e outros padres da Igreja dialogaram com seus textos, ampliando seu alcance. Durante a Idade Média, suas homilias foram traduzidas, copiadas e utilizadas em mosteiros, escolas e catedrais. Era comum que pregadores recorressem às suas palavras como referência de estilo e clareza. Quem quisesse aprender a pregar com força e beleza encontrava em João um mestre incomparável. Nos séculos seguintes, reformadores e estudiosos também se debruçaram sobre seus textos, reconhecendo neles uma riqueza atemporal. Mesmo aqueles que discordavam de aspectos de sua teologia admiravam a profundidade de seu raciocínio e a paixão de suas palavras. Isso mostra como João Crisóstomo ultrapassou barreiras confessionais, sendo estudado e respeitado até hoje por diferentes tradições cristãs. Você já percebeu como algumas vozes simplesmente não se apagam? João é uma delas. Hoje, suas obras continuam a ser publicadas, traduzidas e estudadas em universidades, seminários e comunidades religiosas ao redor do mundo. Sua influência moldou não apenas a pregação, mas também a forma como a Igreja compreende o Evangelho. Ele permanece como referência quando se fala de oratória, exegese bíblica, espiritualidade e coragem pastoral. É como se cada geração redescobrisse nele um aliado, alguém capaz de iluminar os desafios do presente. Assim, ao olhar para as obras de João Crisóstomo, vemos mais do que páginas antigas. Encontramos um legado vivo, pulsante, que continua a ensinar, inspirar e desafiar. Suas palavras, lapidadas como ouro, fazem jus ao título de Boca de Ouro. E você, que acompanhou toda essa jornada, não sente que, de certa forma, também foi tocado por essa voz que resiste ao tempo? Afinal, é impossível conhecer João Crisóstomo sem ser transformado, ainda que apenas pela beleza da verdade que ele proclamou. A vida de João Crisóstomo é daquelas que não se apagam, mas brilham ainda mais quanto mais o tempo passa. Da adulto diz, juventude dedicada ao estudo até a maturidade marcada pela coragem, passando pelas perseguições, exílios e pela morte que o consagrou mártir da verdade, sua trajetória é um convite à reflexão. Ele nos mostra que a força de um homem não está na riqueza ou no poder, mas na fidelidade inabalável àquilo em que acredita. E aqui fica a pergunta que não quer calar. O que a sua história desperta em você? A Igreja o reconheceu como santo, doutor, mártir e modelo de vida. O povo nunca deixou que sua memória fosse esquecida e sua voz, que os imperadores tentaram silenciar, continua ecoando até hoje. Suas palavras sobre a Eucaristia, a caridade, a vida familiar e a justiça social são tão atuais que poderiam ter sido pregadas ontem. É como se João atravessasse os séculos para nos recordar que a fé verdadeira não se vive em silêncio, mas em ação. E agora, diante dessa história, deixo aqui o convite. Escreva nos comentários qual parte da vida de São João Crisóstomo mais chamou sua atenção. Sua coragem diante dos poderosos, seu amor pela palavra ou sua dedicação aos pobres e esquecidos. E mais, sugira também nos comentários qual santo ou tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar construindo juntos esse espaço de estudo e descoberta.
Se este vídeo ajudou você a conhecer melhor a vida de um dos maiores pregadores da história, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui você encontrará histórias que alimentam a mente e a curiosidade, sempre trazendo detalhes que dificilmente são comentados em outros lugares. Juntos, vamos explorar cada capítulo da história da Igreja e aprender com aqueles que deixaram marcas eternas. Que as palavras da Escritura também sejam para nós fonte de inspiração, assim como foram para João Crisóstomo. Como está escrito no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que essa luz nos guie em meio às dúvidas e dificuldades, iluminando nossa caminhada assim como iluminou a dele.